Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar sobre os problemas urbanos, alguns problemas ambientais urbanos, algumas questões do espaço urbano que alteram um equilíbrio natural, que modificam características e que afetam o meio ambiente de modo geral e a população também que vive nessas áreas urbanas. Então é extremamente importante a gente pensar nesses problemas, quais são eles e como é possível minimizar os impactos dessas mudanças, desses desequilíbrios, que de modo geral são causados muitas vezes pela própria atividade humana desenvolvida de forma bastante intensa nas cidades. Então nós temos uma concentração de população, concentração de moradias, algumas características que acabam alterando um equilíbrio ambiental natural. Por isso é importante a gente conhecer e, mais do que conhecer, desenvolver uma consciência a respeito da importância de minimizar esses impactos, de minimizar esses problemas. Quais atitudes nós podemos ter que diminuem toda essa mudança, né? Então é importantíssimo a gente refletir sobre isso. E aí coloquei ali como objetivo da nossa aula, reconhecer alguns problemas ambientais do espaço urbano e suas consequências. O que são esses problemas ambientais e o que eles podem causar? Daí a importância da gente falar sobre o assunto. Então, pensando juntos ali, o que são problemas ambientais? Quando eu falo problema ambiental, vocês têm ideia do que se trata? O que significa um problema ambiental, né? Então, o conceito, significado, isso é importante a gente saber, né? Para entender depois quais são eles e quais as consequências. E aí, você já presenciou algum problema ambiental na sua cidade? Observando o teu dia a dia e entendendo o que é o problema ambiental. Você já presenciou algum na tua cidade, será? Ao longo da nossa aula nós vamos poder fazer essa análise, pensar a respeito disso. Então por isso que é importante primeiro entender ali o conceito. Na sequência, identificar no nosso espaço de vivência, você vai identificar aí na tua cidade, no teu local de moradia, se existem esses problemas ambientais que nós vamos desenvolver ao longo da aula. Então é bem importante. E aí nós começamos ali com o conceito, né? O que é o problema ambiental? Quando eu falo problema ambiental, eu tenho que pensar que deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um choque ou um trauma ecológico, vamos dizer assim. Uma mudança, né? Desequilibrou aquilo que era natural. Um impacto ambiental que é resultante das atividades humanas e que vai gerar de forma negativa uma mudança no meio natural. Por isso que eu digo que ele é um problema, porque ele vai causar uma consequência negativa, uma alteração negativa, um desequilíbrio nessa questão natural, nesse meio natural, né? Em tudo que ocorre de forma equilibrada vai ser modificado. Então, por isso que a gente tem que pensar no que é o problema ambiental. E a imagem ali já sugere para nós, já dá uma ideia do que seriam esses problemas ambientais. Então vamos aprofundar, vamos entender cada um deles, né? O que significa, que características tem um ou outro problema ambiental, como que a gente separa para entender essas características, né? Então bem importante ali a referência. E aí, vamos estudar alguns problemas ambientais que estão presentes nas cidades. Vamos entender um pouco sobre eles. Eu relacionei aqui para a gente já pensar no início e depois estudar em detalhes cada um. Então, a poluição atmosférica, a poluição visual, produção de lixo, a questão do esgoto e das enchentes. E, na verdade, se a gente observar, são mudanças que estão ligadas uma à outra. Porque quando eu tenho, por exemplo, produção de lixo que é descartado inadequadamente, eu vou ter lá outros fatores como as enchentes, as inundações, que podem ser provocadas ou podem aumentar, podem ser potencializadas por causa do descarte inadequado ali do lixo. Então, por isso que é importante você pensar no todo. Como que eu posso melhorar o espaço onde eu vivo? Como que eu posso observar essas características e minimizar esses
esses problemas ambientais? Eu, enquanto pessoa, indivíduo, mas também a sociedade. Porque se só uma pessoa pensar, não vão acontecer mudanças, ou vão ser muito pequenas. E quando eu penso nos problemas ambientais, é preciso uma mudança de postura de todos, do conjunto, né? Da sociedade como um todo. E aí, vamos pensar ali em cada um dos problemas. A poluição atmosférica caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar, né? Então eu tenho uma quantidade e um tipo, né, ou vários tipos de elementos ali que compõem, de gases que compõem a atmosfera. Quando eu tenho lançamento de outros gases que não são aqueles que naturalmente deveriam estar ali, eu tenho uma mudança, eu posso gerar ali um problema ambiental, eu posso gerar a poluição atmosférica. A sociedade gera isso, né? E as causas dessas emissões são a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e os derivados de petróleo, né, como a gasolina e o diesel. E também a poluição emitida pelas indústrias. Então vejam, várias atividades, até mesmo o ir e vir das pessoas usando veículos, podem e alteram significativamente a atmosfera. Os gases que estão presentes ali, modificando isso, vai causar um desequilíbrio que é classificado como um problema ambiental, certo? Então é importante pensar. E quais são as consequências da poluição atmosférica? O que nós vamos ter ali? As indústrias e os automóveis têm lançado uma grande quantidade desses gases, como o monóxido e o dióxido de carbono na atmosfera, e acelera um processo conhecido como aquecimento global, que são essas mudanças atmosféricas que elevam, principalmente nos espaços urbanos, as temperaturas, mas que modificam as condições ambientais naturais, ou que podem modificar em outras partes do planeta. Então, o desequilíbrio não acontece só naquele local específico onde está sendo lançado o poluente na atmosfera, mas ele pode desencadear problemas em outros locais também. Por isso que se usa esse termo ali de aquecimento global, porque é uma mudança que pode se expandir para outros espaços, né? A saúde do ser humano, por exemplo, é bastante afetada pela questão da poluição. Como doenças respiratórias, a gente tem ali o exemplo da poluição atmosférica que vai causar no ser humano em si. Os problemas respiratórios, muitos deles, principalmente nas grandes cidades, estão relacionados ou estão ligados à questão da poluição atmosférica. Daí a importância de a gente refletir sobre esse problema, né? E aí vamos pensar em outra característica ali de alteração do equilíbrio natural, que é a poluição visual. Então, se eu tenho uma grande concentração de pessoas, uma grande concentração de atividades, eu vou ter uma consequência, né, que é um elemento prejudicial para a população urbana, é a enorme quantidade de cartazes ou de informações que são colocadas ou que são distribuídas ao longo da cidade, né? Trata-se, portanto, da poluição visual. Eu tenho aqui uma imagem para mostrar isso para nós. Cartazes, a fiação ali de energia, todas essas informações, não dá para discernir, separar direito o que eu tenho ali de informações, tamanha é a quantidade que a gente vai ter. Então isso é preocupante no sentido, né, danoso, no sentido ali de um problema ambiental também, certo? Alguns exemplos ali do que causa essa poluição visual. A irritabilidade, a ansiedade, são exemplos, né, desse excesso de informações ali nos espaços urbanos. Aí a gente colocou ali também, você já pensou quais são as consequências da poluição visual? O que a gente pode dizer que é consequência desse problema urbano, né? A perda da identidade das cidades, compromete a segurança dos cidadãos ao prejudicar, por exemplo, a sinalização de trânsito, tira a concentração de pedestres e motoristas e contribui para o aumento de acidentes. Então, muita informação. A pessoa está dirigindo, de repente ela começa a olhar, começa a dispersar com placas e pode causar um acidente, enfim, ou, né, acontecer um acidente. Então, são problemas resultantes de toda essa poluição visual. Importante a gente pensar nas consequências de tudo isso, né? E aí aqui duas imagens para a gente começar a refletir no que seria interessante em relação às mudanças
que devem ocorrer e que dependem da sociedade como um todo, né? Então nós temos aqui duas imagens. Você já se deparou com esse tipo de situação na tua cidade? Com essas características? Aqui é um exemplo de problemas ambientais. Então nós temos ali acúmulo de construção, lixo descartado de maneira inadequada, são problemas que vão gerar consequências para a vida das pessoas, para o dia a dia das pessoas. Por isso é importantíssimo a gente refletir a respeito e pensar o que eu posso fazer para mudar essa condição. Então é nesse sentido que nós analisamos. E aí a proposta da nossa atividade é uma simulação. Então o que vocês vão fazer? Uma campanha de conscientização ambiental. Despertar a consciência nas pessoas sobre a importância de se ter um equilíbrio, nos elementos naturais, de se diminuir os impactos sobre esses elementos. Então ali, você faz parte de uma empresa de publicidade que foi contratada para uma campanha de conscientização ambiental no seu município. Qual o objetivo dessa campanha? Reduzir o descarte incorreto do lixo. Daí a sugestão das imagens anteriores ali. A campanha será realizada em 2 etapas. Então agora eu vou dar um tempinho para que vocês reflitam ali e anotem 2 medidas ou alternativas que a população deve considerar para diminuir o descarte incorreto do lixo nas cidades. Como nós podemos pensar isso? Quero que vocês reflitam, anotem no caderno de vocês para que na próxima etapa vocês usem isso como referência inicial e nós já voltamos para a sequência da aula. Voltamos com a correção da atividade ou com a continuidade do nosso entendimento a respeito dos problemas urbanos e como vocês podem desenvolver essa simulação, de conscientização ambiental. Como nós podemos despertar a consciência nas pessoas em relação a um problema ambiental que afeta a sociedade em geral. Então a proposta ali, nessa primeira etapa de vocês refletirem e anotarem 2 medidas ou alternativas que a população deve considerar para diminuir o descarte incorreto do lixo. Então pensando nesse sentido, o que poderíamos ter anotado ali como soluções ou possíveis soluções? A redução do consumo, por exemplo, do uso de embalagens para consumo, para compra de produtos, e aí isso teria que ser desenvolvido toda uma consciência, não só do consumidor, de quem compra, mas de quem vende também. Então ampliaria toda essa questão de diminuir esses resíduos, a separação do lixo em lixo seco e úmido já é outro fator importante também para diminuir esses impactos. Então vocês poderiam colocar aí dentro do entendimento de vocês algumas medidas que vocês consideram importantes. E aí nós vamos usar na sequência essas medidas para a segunda etapa da nossa simulação da nossa atividade. Mas vamos pensar um pouquinho então a respeito dessas informações, falando ali especificamente do lixo urbano, que é um grave problema. Como nós vimos naquelas imagens anteriores,
É um gravíssimo problema nos grandes centros urbanos a forma como os resíduos produzidos pelas pessoas, pela sociedade, é descartado de maneira inadequada, acumulado em áreas inadequadas, sem uma destinação correta. Então, tudo isso vai acarretar problemas ambientais, né? Entenda que as cidades produzem grande quantidade de lixo diariamente por causa da concentração de população nessas áreas, né? A coleta, o tratamento e a fiscalização, né, do lixo, né, de como está sendo descartado, devem ser rigorosos, pois se é depositado, né, em qualquer lugar, de qualquer forma, sem uma destinação correta, a saúde da população fica comprometida. Por muitos motivos, né, o descarte incorreto do lixo pode desencadear uma série de problemas ambientais, mas também para a saúde humana, né? Se ele fica ali, pode juntar bichos, roedores, enfim, né? A própria decomposição desse lixo ali vai gerar consequências que podem fazer mal à saúde. Então, uma série de problemas, daí a necessidade da consciência em relação ao descarte do lixo. Então, é importante pensar nisso, né? O aumento da população causa maior produção de lixo. Se a gente tem a população urbana aumentando, consequentemente, eu vou ter uma produção maior de lixo. E aí tem que se pensar na gestão desses resíduos, onde descartar, como conscientizar a população para diminuir a produção do lixo também é um fator importante. Não só pensar lá no final como vai ser descartado, mas pensar em produzir menos lixo. É um fator bem importante aí no sentido da conscientização, né? Em muitos locais o lixo é despejado nos chamados lixões, locais sem estrutura, como a imagem mostra para nós, né? Existem locais adequados que são construídos para essa deposição de lixo, que diminuem significativamente os impactos, que são, por exemplo, os aterros sanitários. Mas quando descarta de forma inadequada, sobre um solo sem nenhuma proteção, vai contaminar esse solo, vai contaminar a água subterrânea. Então são várias as consequências e os problemas ambientais gerados por esse descarte inadequado ali, né? E aí, outro problema observado nas cidades, então já falamos de alguns, né? De questão ambiental, poluição atmosférica, visual, a questão do lixo. Vamos falar um pouquinho ali do esgoto que não é tratado e a imagem traz isso para nós, né? A carência de saneamento básico. Se não há o tratamento do esgoto e ele é despejado inadequadamente, a gente vai ter um problema em relação a isso, né? É uma realidade nas cidades, infelizmente, né? Para milhões de habitantes nas áreas urbanas. O esgoto não tratado contamina córregos, rios e nascentes. Esses locais é de onde vem a água para o consumo da população. Então, se eu tenho uma contaminação, a poluição disso, eu vou ter sérios problemas de falta d'água, por exemplo, né, do acesso à água potável. O consumo da água contaminada está associado ali a diversas doenças. Se eu consumir uma água onde foi lançado um esgoto não tratado, eu vou ter sérios problemas ali, consequências em relação à saúde. Então, por isso é importante pensar. Vamos falar ali sobre o problema também das enchentes, vamos pensar um pouco sobre esse problema, que é, na verdade, também uma consequência dos anteriores que nós vimos. O descarte incorreto do lixo, o esgoto não tratado, tudo isso vai gerar consequências e quando eu tenho um período de chuvas e uma impermeabilização do solo, a gente vai ter ali dificuldades em relação a essa questão das enchentes. Então, por isso é importante pensar, né? O que são as enchentes? São fenômenos naturais, mas podem ser intensificados pelas práticas humanas nas cidades. Então, pensando nessas características, né? É um fenômeno natural? Sim. Por quê? Porque eu tenho momentos de cheia e vazante dos rios. Nos períodos mais chuvosos, o que acontece? Os rios vão encher e depois eles vão esvaziar um pouco, né? Aí a gente caracteriza como fenômeno natural. Quando isso é intensificado nas cidades, a gente vai ter uma mudança desse equilíbrio natural, dessas características naturais. Em alguns períodos ali, então, de mais chuva e a cidade com lixo jogado de forma inadequada, com muitas calçadas, sem ter áreas para infiltrar essa água da chuva no solo, a gente vai ter a elevação significativa e rápida desses rios e vai inundar muitas áreas, né? Então, são as consequências ali das enchentes. Por que isso ocorre, né? Pelo excesso de lixo em lugares impróprios. Esse é um fator importantíssimo
Então é uma consequência do descarte inadequado do lixo, certo? Outro causador é a impermeabilização do solo, que a gente falou. Se eu tenho muito asfalto, muitas calçadas, eu não tenho onde a água infiltrar no solo, então eu vou ter problemas ali das enchentes sendo acentuado, sendo aumentado, né? E aí nós temos ali uma relação de problemas causados pelas enchentes nas grandes cidades. A imagem já traz isso para nós, né? O abandono ali de lares que são inundados, muitas casas são inundadas, principalmente aquelas que ficam próximas das áreas de rios. A perda de materiais, então a pessoa tem ali seus objetos, sua casa, sua construção, os móveis que são perdidos nas enchentes. A contaminação da água por produtos tóxicos é outro exemplo. A contaminação ali por agentes que provocam diversos tipos de doenças. Então poderíamos relacionar aqui uma série de coisas que são resultantes da questão das enchentes, né? Importante a gente pensar. E aí na segunda etapa da nossa simulação ali da criação de um cartaz de publicidade para conscientizar as pessoas sobre os problemas ambientais urbanos, né? As enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas. Então, pensando nisso que a gente acabou de refletir. Utilize aquelas anotações que você fez sobre o descarte incorreto do lixo e relacione com a questão das enchentes. E aí, depois que você fizer isso, você vai produzir um cartaz de uma campanha publicitária alertando as pessoas sobre toda essa relação entre a questão do lixo, o descarte incorreto do lixo e as enchentes. Que ações poderiam ser praticadas para diminuir isso? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito, escrevam o que vocês poderiam fazer, podem até já fazer um modelo de cartaz e a gente volta na sequência para corrigir. Voltamos com a correção, com a sugestão da atividade. Então, pensando nas duas etapas, o que você poderia desenvolver ali como um cartaz, como uma publicidade para entender e para ajudar, para conscientizar, para despertar a consciência das pessoas sobre a questão do lixo relacionado com as enchentes. Eu coloquei 2 cartazes aqui para a gente entender um pouquinho como vocês poderiam produzir. Então, lixo comum ali, a questão do descarte, né? Você pode usar imagens e pequenos textos para fazer o teu cartaz. Aqui também nós vamos ter outra forma de fazer, né? Cuidados com a separação do lixo. Então, remover os restos de alimentos e embalagens, descartar o vidro dentro de caixas de leite. Então, são atitudes pequenas ali que levam a uma melhoria dessa condição. E se eu não tenho lixo descartado inadequadamente, ou se eu diminuo isso, eu vou ter lá diminuído também, né, minimizado o impacto, a questão das enchentes. Então, um é consequência do outro, e aí vocês podem depois finalizar e construir o cartaz de vocês ali e socializar com o professor de vocês na aula, tá? Então é importante pensar. Retomando, o que a gente estudou? A questão de problemas urbanos, problemas ambientais urbanos, aprofundando bem cada um deles, entendendo sobre cada um deles
E aí a importância de conscientizar as pessoas sobre essa questão do viver no espaço urbano e das consequências, por exemplo, de ações que causam desequilíbrios naturais. Isso é importante a gente pensar. E eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.